Boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Pílulas de Sanidade. Hoje estamos com um diácono religioso do Instituto do Verbo Encarnado. Ele é licenciado em filosofia, estudou grego na Grécia, professor de latim, carioca e muitas outras coisas. Então já deixe seu like, compartilhe com quem precisa e seja muito bem-vindo, diácono, sua bênção. Obrigado, Giovanni. Deus abençoe. Eu falei para o Giovanni que não precisava dizer que eu era carioca, né? Isso todo mundo ia descobrir quando eu começasse a chiar aqui. Mas, bom, é uma alegria ter recebido esse convite para falar um pouquinho sobre os temas que mais interessarem aí a nossa audiência. Com certeza, com certeza. E, bem, já para começar o nosso episódio, um fato interessante, curioso, né? Que o diácono ele está estudando, é religioso do Instituto do Verbo Encarnado, congregação que eu também fiz parte durante 9 anos, um bom tempo assim. E queria começar conversando sobre um pouco sobre o IV, né? E assim, ambos compartilhamos o mesmo carisma, né? O senhor com ordem primeira, eu com ordem terceira. E aproveitando todo esse enredo, né, religioso e tudo, eu gostaria que o senhor explicasse, apresentasse um pouco o Instituto e falasse um pouquinho mais do carisma do Instituto. Porque assim, quem vê a primeiros olhos não pode entendê-lo, sabe? Com toda a sua profundidade. Então, continue um pouco mais, Diácono, por favor. Uhum. Bom, realmente não é tão fácil o nosso carisma, né, de ser entendido, é muito profundo, né? O Instituto do Verbo Encarnado ele foi fundado na Argentina, né, em 1984, então temos aí exatamente 40 anos, né, de fundação, ou seja, somos bem jovens no seio da igreja, mas graças a Deus com muitos frutos já, né, principalmente as vocações. Deus ele tem abençoado muito a nossa congregação, né, no mundo todo, com muitas vocações missionárias. A gente costuma dizer, Giovanni bem sabe, que nós costumamos ir aonde ninguém quer ir. Então, o Instituto ele é marcado por muitas missões emblemáticas, né? A gente está, por exemplo, aí na faixa de Gaza, no Iraque, na Síria, na Rússia, na Ucrânia, Hong Kong, Taiwan, Papua Nova Guiné, Tanzânia, Brasil. São Paulo. Missões bem difíceis, assim, humanamente falando, espiritualmente falando, desafios. Mas Deus tem, como eu disse, suscitado essas vocações, né? A nossa vocação é específica, o nosso carisma é evangelizar a cultura. E a gente evangeliza a cultura sendo como que outras encarnações do Verbo. Então, Instituto do Verbo Encarnado, assim como o Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu a natureza humana, mas não assumiu o pecado, nem assumiu que não é humano ou anti-humano, mas assumiu sim a humanidade, todo o homem, todas as manifestações do homem, e elevou para o divino, né? Transfigurou essa realidade. Assim também nós tentamos ser essa imitação do Verbo encarnado e também assumir as realidades da natureza humana, né? Nas suas diversas manifestações, na arte, na cultura, na música, na vida intelectual, na formação de famílias, direção espiritual, paróquias, larzinhos de caridade, enfim, diversas frontes, né, de batalha. Nada é alheio ao nosso carisma, né? O verbo, nada é alheio à igreja, nada é alheio ao Verbo encarnado, então também nada é alheio ao trabalho dos nossos missionários. Então, ainda que não seja tão fácil de entender, mas basicamente esse é o nosso carisma, está muito presente no magistério de São João Paulo II, que é considerado o pai espiritual da nossa família religiosa. Ele fala muito em vários discursos sobre esse tema da evangelização da cultura, que hoje, cá entre nós, é um tema muito necessário. É um dos temas principais da nossa sociedade atual. Não? Exatamente. Ainda mais por toda a questão da Revolução Marxista e tudo. De fato, é incrível como o Espírito Santo ele vai suscitando os diversos carismas conforme a necessidade do seu tempo. E a mesma coisa que acontece com o Instituto do Verbo Encarnado. Exatamente. E, bem, Diácono, falando um pouco, vemos que faz parte do carisma, né? Escolas, lazinhos, toda essa questão da vida intelectual também. Você poderia contar-nos um pouco mais sobre os projetos do IVEL? Sobre que tem um projeto de fazer uma plataforma de filosofia tomista, algumas fundações de escolas aqui no Brasil. Conte-nos um pouco mais. Isso. Então, sem muito spoiler, né? Até pro superior provincial não me chamar atenção. Mas, com a graça de Deus, a gente recentemente está realmente começando iniciativas que são fantásticas, né? Iniciativas que a gente vê, até falava aqui em off, né? Iniciativas
que vão dar muito fruto no nosso país e que a gente precisa e que é próprio do nosso carisma, como você falava, né? Uma necessidade, o Espírito Santo suscita para a igreja um carisma para suprir uma necessidade desse tempo. E nós, desde sempre, você teve também essa formação tomista, de filosofia tomista, séria, um dos caracteres, né, inegociáveis do nosso carisma é a filosofia séria, seguindo a Santo Tomás de Aquino, seus principais intérpretes, né, de modo especial o Padre Cornélio Fabro. Então, a gente sempre teve essa graça, que não é mérito nosso, mas é uma graça que nós recebemos também da igreja, que nós recebemos do nosso fundador, que nós recebemos dos professores, né, no início da congregação, que foram a Roma, que estudaram, tiveram esse contato com o Padre Cornélio Fabro, né, que redescobriu essa originalidade da metafísica de Santo Tomás de Aquino e nos deu de bandeja isso na nossa formação, às vezes em apostilas que são super tragáveis, né, mastigáveis. Super didáticas. Então, a gente tem essa graça e durante muito tempo, né, a gente compartilhou essa graça entre nós, nos nossos seminários, na nossa formação. Às vezes a gente via que entrava o jovem, né, no seminário, e nem sempre eram jovens que tiveram uma vida intelectual muito ativa ou que tiveram ensino superior. Alguns sim, mas outros não. E a gente via que todos esses, seja o que tem essa tendência ao mundo intelectual, seja o que não, como tem que ser padre do Verbo encarnado, tem que atingir um certo nível de profundidade. Há de lembrar a prova de Universa Filosofia no final do terceiro ano de filosofia, onde nós vemos que todos os alunos, sejam eles quais forem, conseguem chegar a um nível de profundidade na metafísica de Santo Tomás de Aquino incrível. E a gente parando para pensar, falou, poxa, por que não compartilhar essa nossa graça que nós temos, da nossa formação, com tantos leigos, tantas pessoas que hoje no mundo, fora da nossa congregação, também buscam, né, essa formação. Então, a gente vai empreender essa construção de uma plataforma, né, de cursos de filosofia, mas não só de filosofia, mas de tudo que toca ao nosso carisma, também de teologia tomista, também de espiritualidade, né? Os que aqui são da Ordem Terceira do Carmo, sabem, né? Nossa espiritualidade é extremamente carmelitana, nós seguimos a São João da Cruz, Santa Teresa de Jesus, buscamos ter uma espiritualidade séria, e a melhor espiritualidade da igreja é dos carmelitas. A gente costuma falar que o nosso fundador ele não inventou nada, ele não inventou a roda, né? Ele já pegou o que tinha de melhor, que ele via que funcionava. Um pouquinho dos jesuítas, um pouquinho dos carmelitas. Exatamente, pegou os exercícios espirituais, Santo Inácio de Loyola. Por que não ter na plataforma também um espaço para fazer exercícios espirituais, para ensinar, por exemplo, sacerdotes a pregar os exercícios espirituais? Bom, regras de discernimento, por que não uma sessão de discernimento, de direção espiritual, também na plataforma? Bom, Santo Inácio, pegamos também de São João Bosco, vamos falar das escolas católicas, o método preventivo, né, nossas escolas espalhadas aí pelo mundo, né, beberam muito do carisma de São João Bosco. Por exemplo, nas missões populares, bebemos muito de Santo Afonso Maria de Ligório, né, com os grandes redentoristas, as missões, o quanto bem não fez para a igreja, né? Na espiritualidade, como eu falei, os carmelitas, também na espiritualidade, São Luís Maria Grião de Montfort, por que não também na plataforma cursos ensinando a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, propagando a santa escravidão de amor. Então são frontes que não acabam mais, né? E a gente sempre, na nossa história, da nossa congregação, nossa pequena família religiosa de 40 anos, nós sempre fizemos esse apostolado presencialmente. Só que hoje, até atendendo a esse apelo da igreja, esse apelo do Papa, né, de ir até os areópagos modernos, né, na época, São Paulo, eu tive na Grécia, né, o areópago era um lugar alto, onde ele conseguia falar para muita gente, né? Hoje, os lugares altos onde nós conseguimos falar para muita gente são esses, né? Então, a gente não pode ficar mais alheio a esses meios de novas evangelizações, e graças a Deus os nossos padres enxergam assim também, e vamos começar em breve, né, esse centro de formação tomista, que vai ser uma coisa muito boa, que muita gente nos tem pedido há muito tempo, para ter essa formação, que vai servir tanto para o psicólogo, que quer ter uma formação sólida, realista, para ajudar no consultório, quanto para o médico, quanto para o engenheiro, para o advogado, para o pai de família, ou também para a senhora simples da paróquia, que ajuda no grupo de oração. Por que não? Por que não ter uma formação também sólida, realista, né? A gente costuma falar entre nós, a realidade cura. Exatamente. Pílulas de sanidade, né? Então, precisamos da realidade. E a realidade é justamente a doutrina filosófica de Santo Tomás de Aquino. O ápice, né? O cume entre vales, né? Entre os doutores da igreja. Com essa verdade, né? Isso. Exatamente. Muito bem, Diácono. E aproveitando que estamos nesse contexto aqui da vida religiosa, né? Digamos assim,
existe um psicólogo chamado Rudolf Allers, né? Ele foi discípulo de Freud até, apesar de discordar de suas ideias, ter brigado com Freud, etc, etc. Mas ele falava que o objetivo da psicoterapia é a santidade, né? Não por uma visão só de fé, mas racionalmente. Ele foi estudando e tudo. Também um outro psicólogo moderno, o Dr. Matias Chavaria, ele fala que a saúde, a sanidade total é a vida de santidade, é o trabalho das virtudes, etc, etc. Então, assim, você vê que é algo já comprovado, né? E aproveitando esse contexto da vida religiosa, Diácono, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais por quê. Óbvio que cada um tem a sua vocação e tem que seguir a sua vocação. Diocesano, matrimonial, religioso. Mas, por que que a vida religiosa, digamos, é o caminho mais propício, mais fácil para a vida de santidade, né? E, consequentemente, a vida de sanidade? Você poderia explicar-nos um pouco mais? Isso. Partindo desse pressuposto que o senhor colocou, né, realmente cada um tem que encontrar qual é a vontade de Deus para a sua vida e dentro dessa vocação alcançar a santidade. Né? Santo Afonso Maria de Ligório, que nós citamos aqui, grande doutor da igreja, ele diz que é quase impossível alguém se salvar vivendo fora da sua vocação. Né? Então, por isso que tem tanto fruto nossa pregação de exercícios espirituais e por aí vai, porque são métodos que as pessoas conseguem no silêncio ouvir a voz de Deus e seguir, né, de certo modo, nas suas vidas, a vontade de Deus. Agora, objetivamente, temos que falar, né, que a vida religiosa é a vida, é o estado de perfeição por excelência, né, o estado de imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Esses dias, não sei se foi ontem, né, tivemos acho que foi ontem, no Evangelho, né, do jovem rico, né, que justamente perguntou para Nosso Senhor o que fazer para ser salvo. E Nosso Senhor falou, cumpra os mandamentos, né, viva na graça. Mas se queres ser santo, se queres ser perfeito, a vida de perfeição. Aí vem os conselhos que ele dá. Né? Deixa tudo que tens e siga. Então o religioso, ele ecoa, de certo modo, esse chamado de Cristo, para imitar Cristo pobre, casto e obediente. Então, a vida religiosa, sempre nos ensinou a igreja, nos ensina Santo Tomás também, né, é a vida de perfeição. É o estado de busca de perfeição constante. O leigo, eu costumo falar, vocês buscam muito a santidade, mas você não sabe exatamente o que Deus quer que você faça a cada momento. Por exemplo, agora estamos aqui conversando, ajudando as pessoas, trazendo informação, e muito provavelmente é o que Deus quer que você faça, mas você não tem certeza disso. Eu tenho certeza, porque é o que meu superior me pediu que eu fizesse, é o que está no meu horário, e é isso. Então, isso dá uma tranquilidade muito grande. Né? No dia do meu juízo, né, os leigos no dia do juízo vão responder um questionário respeitável. Eu, no dia do meu juízo, só vou responder uma pergunta. Obedecestes? Exato. Né? Não, de fato, assim, eu falo por experiência própria. Como eu fui religioso, já fiz votos. Uma das coisas que eu realmente senti quando saí do seminário foi o que você falou. Porque, assim, no seminário, você tem tudo certinho. Você tem o seu superior. E se você está em dúvida, é só você chegar e perguntar. Você só tem que obedecer, entendeu? Então, agora, aqui fora, não. Aqui fora é diferente, entendeu? Realmente, é mais difícil ver a vontade de Deus. E outro aspecto também é que, através dos votos, você se elimina todos os obstáculos para o crescimento da caridade. Exatamente. Entende? Então, digamos assim, através da obediência, a vontade própria, entendeu? A pobreza, os bens do mundo, né? Então, assim vai. Mas bem, Diácono. Exatamente. Uma honra ter o senhor por aqui, viu? E se você gostou desse episódio, curte, compartilhe e, bem, nos vemos até o próximo episódio de Pílulas de Sanidade, no qual vamos falar um pouquinho mais sobre educação. Até!